Tem a palavra o deputado Lincoln TJ para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 84. Quão amável é a vossa moradia, Senhor dos Exércitos. A minha alma desfalece e consome-se pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne gritam de alegria, de encontro ao Deus vivo. Até os pássaros encontram casa, e as andorinhas ninham, onde põem os seus filhinhos. Junto aos vossos altares, Senhor dos Exércitos, vós, o meu Rei e o meu Deus. Tem a palavra o seu segundo secretário em exercício, deputado Lincoln TJ, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2013. Aos 18 dias do mês de dezembro, às 16 horas e 33 minutos, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Hélio de Souza e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Carlos Antônio. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário em exercício, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, nem apresentação de matérias, foram colocados em votação preliminar o projeto de emenda constitucional número 12 e o projeto de lei 471. Foram aprovados com objetivo de deliberação da Casa. Da ordem do dia, constaram os processos 4465, em fase de primeira discussão e votação. Aprovado, tendo sido discutido pelo senhor deputado Cláudio Meirelles, que também, na sequência, encaminhou voto favorável. 4699, em fase de primeira discussão e votação. Aprovado. 3388. 3932, 1107, 2427, 3387, 3553, 3453, 1120, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovados. Esgotada a ordem do dia, o senhor deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Deixar de comparecer os senhores deputados Francisco Geda, Frederico Nascimento, Carlos Cabral, Luiz César Bueno, Marlúcio Pereira, Nélio Fortunato e Paulo César. E para constar, lavrou-se esta ata, que lida aprovada será assinada. Está em votação. Atenção, deputados. Bruno Peixoto, por favor, solicito Vossa Excelência a gentileza. Eu agradeço a Vossa Excelência. Está em votação a ata da sessão anterior. Seus deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria do expediente. Dá o caderninho aí, bicho. Não há expediente, senhor presidente. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Não tendo matérias para serem apresentadas, tem a palavra o senhor primeiro secretário. Tem. Revogo o despacho. Espera um pouquinho, já Presidente, oportunamente o deputado Carlos Cabral lembrou que nós temos requerimento, tanto eu quanto ele. Eu quero apresentar um requerimento de pesar. Nós perdemos o companheiro Carlos Alberto de Paula, conhecido como Cacá do Cartório, de Campinaçu, companheiro nosso PT, um cara muito boa, infelizmente novo, mais novo do que nós, perdemos ele essa manhã. Então, eu quero apresentar esse requerimento, pedir urgência para que a Casa possa fazer as honras de uma pessoa que contribuiu muito para o município e para a região de Campinaçu. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, apenas para apresentar um requerimento de pesar pelo falecimento do senhor Valdéres Brito, militante das causas sociais em Goiás e também do Centro de Estudos Bíblicos e da Casa da Juventude Padre Burnier. E também, senhor presidente, para apresentar um projeto de lei que regulamenta a utilização dos recursos dos caixas escolares das escolas estaduais para que eles possam ser utilizados para pagar as despesas com contadores, com a prestação de contas, com o imposto de renda e pequenas despesas também dos colégios, o que vai facilitar e dinamizar a aplicação desses recursos nas escolas, sem precisar demandar uma alta estrutura da Secretaria de Estado de Educação. Coisas simples que podem ser resolvidas nos colégios mesmos e que a gente pode dar esse grande salto aqui de apoio às direções escolares das escolas estaduais em Goiás. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o deputado Cimeison Silveira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão conosco aqui hoje na Assembleia. Apresentando dois projetos de lei, presidente. Um deles, projeto que eu creio que já deveria estar regulamentado no estado de Goiás há algum tempo, mas que proíbe a comercialização de anabolizantes em academias de ginásticas em Goiás. E o outro, um projeto que exige que seja apresentado atestado de aptidão física também para quem está ingressando em academias. Muito obrigado. O VEC vai sair, vai entrar o Zé Carlos Siqueira, é meu amigo. Vai liberar 100%, você pode confiar. Não, eu confio no Deus. Tá? Momento... A assessoria já entrou de... Não, está aqui. Momento é oportuno, deputado Marcos Martins, para o pequeno expediente. Temos deputados inscritos, o senhor é o terceiro. Pela inscrição, deputado Lincoln TJ, por 5 minutos, sem direitos à parte. Eu queria aqui aproveitar, deputado, cumprimentar Vossa Excelência pelo novo visual, mais esbelto. Parabéns. Senhor presidente, eu queria aqui, na oportunidade, estar cumprimentando a todos os deputados, as deputadas presentes, cumprimentar aqui Vossa Excelência, e queria estar também tecendo elogios a esse ano, um ano bastante conturbado, um ano, claro, como sempre, apresentando muitos desafios, senhor presidente, mas essa casa, né, com Vossa Excelência à frente, apresentou muitos avanços, né, com todos os desafios que foram apresentados, o pulso firme de Vossa Excelência na presidência, a clareza e a prontidão para dar resposta para a sociedade, como presidente dessa casa, ou para qualquer instituição, quando questionada, isso foi muito bom e, com certeza, nos representou. Então, eu queria estar cumprimentando Vossa Excelência por esse ano de vitória. Eu acredito que nós estamos fechando o ano com resultados muito positivos. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela forma como Vossa Excelência guiou os trabalhos esse ano. E eu queria estar aproveitando a oportunidade aqui, senhor presidente, para poder estar trazendo, nessa última sessão do ano, eu acredito que nós teremos quórum para deliberar a LOA e encerrar o ano no dia de hoje, senhor presidente. E eu queria prestar também alguns esclarecimentos, né? Todo ano eu faço questão de estar trazendo aqui um balanço a respeito dos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer, deputado Elias Júnior. Tive a oportunidade de percorrer o estado todo por diversas vezes, conversando com prefeitos, vereadores, conversando com amigos, deputados federais e conhecendo a necessidade desses municípios, mais uma vez. Porque nós tivemos a oportunidade, deputado Júlio da Retífica, desde o começo, de estar em contato com vereadores, com lideranças, e estar buscando vencer aquelas limitações que a gente sabe que ela é própria dos municípios, principalmente dos municípios pequenos. O recurso, infelizmente, a grande maioria do recurso fica na mão do governo federal. 72% dos impostos que nós pagamos, esses impostos ficam retidos na mão do governo federal. E parte é dividida entre os estados e os municípios. E nós sabemos que hoje, deputado Mauro Rubem, é necessário uma reforma do Pacto Federativo. É necessário nós invertermos essa pirâmide que tem feito os municípios morrer à míngua. Eu acredito que chegará o dia em que nós veremos uma última marcha dos prefeitos rumo a Brasília, e eles vão entregar a chave das cidades para a presidente Dilma. Não a presidente Dilma, não é uma questão partidária. Com o Fernando Henrique foi da mesma forma, com o José Sarney foi da mesma forma, é algo que é continuado. E eu acredito que tem que ser reformado, tem que ser revisado. Eu acho que, inclusive, a presidente Dilma tem agido muito bem. Eu acredito que, em alguns pontos, falhou, outros não, mas isso é próprio de administração, a gente não consegue resolver tudo da forma que quer, na velocidade que quer. Então, eu acredito que se nós não tivermos condição de discutir isso, e tanto eu quanto o senhor, nós fazemos parte da UNALI, tanto o senhor quanto eu, e a UNALI tem levantado esse tema da reforma do Pacto Federativo, da mesma forma da reforma política, para que a gente possa ver, deputado Júlio da Retífica, ainda em vida, que nossos filhos possam ver, os nossos netos possam ver o resultado de uma política voltada para os municípios. O senhor já foi prefeito de um município grande,
mas se for comparado com as capitais, com as grandes metrópoles, um município pequeno. E o senhor sabe a dificuldade que é a falta de recursos dentro dos municípios. A dificuldade que é precisar investir na saúde e não ter condições, precisar investir na segurança, precisar investir no desenvolvimento dos municípios, deputado Frederico Nascimento, e não ter recursos disponíveis, porque os recursos estão retidos na União. E graças a Deus, nós temos um governador que é municipalista, que não olha o deputado Júlio da Retífica partido, que não olha a cara, mas ele olha a necessidade dos municípios. E hoje nós temos diversos municípios, nós temos diversos prefeitos que estão sendo contemplados com convênios, com obras, com ambulâncias, independente do partido, deputado José de Lima, representante de Anápolis. Independente do partido, um exemplo é o vosso município, que o governador Marconi Perillo faz questão de ajudar. Um exemplo é a Aparecida de Goiânia, aqui, que é guiado e tem como à frente o deputado, o ex-governador, o grande prefeito Maguito Vilela, que também tem um espírito democrático e sempre que pode recebe o governador, vai até o governador e solicita benefícios. Então, senhor presidente, eu tive a oportunidade de fazer um ano de muito trabalho, inclusive frente à Comissão de Saúde, visitando os hospitais, conhecendo a necessidade dos hospitais, conhecendo o que está ruim, conhecendo o que está bom e conhecendo o que precisa melhorar. E eu acredito que o ano que vem vai ser um ano muito produtivo para essa casa também. Mais uma vez, cumprimentar todos os deputados por esse ano, por essa legislatura, e cumprimento o senhor, presidente. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras, deputado Lincoln TJ. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder às... Senhor presidente, desculpa, o senhor poderíamos ainda usar o pequeno expediente? Não entendi, deputado. Posso ainda usar o pequeno expediente? Não tinha me inscrito, mas estou solicitando a Vossa Excelência. Pequeno expediente. Eu não tinha me inscrito ao pequeno expediente. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência se posso usar ainda. Eu revogo o despacho e dou a palavra a Vossa Excelência. Tá bom. Presidente. Vê ali no painel ali. Agora saiu. 3.7. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu agradeço muito a deferência do presidente por aceitar a minha inscrição extemporânea, porque não tinha ocorrido antes, mas eu gostaria de falar aqui 3 questões que eu acho importantes. A primeira, senhor presidente, como sindicalista que sou, gostaria aqui de solicitar a Vossa Excelência e toda a mesa diretora para agilizar o plano de carreira, carga e salário dos servidores aqui da Casa. Da Assembleia Legislativa, esses que nos atendem aqui, que nos servem água, nos fotografa, registra, escreve para a história o que nós fazemos. Acho que os servidores da Casa clamam por esse respeito e essa valorização. Então, quero aqui reiterar e me disponibilizar para colaborar no que nós pudermos. Temos confiança na gestão da Casa, mas nesse critério nós entendemos que as perdas precisam ser reparadas. Senhor presidente, e tratando do que eu ouvi agora há pouco, entendo que é correto que o deputado Lincoln TJ coloca, de nós construirmos um outro país. E aí, deputado Lincoln, eu sou um parlamentar que entendo que um dos problemas que entrava todo esse avanço do Brasil, hoje o Brasil tem dificuldades profundas e o Senado atrapalhou o Plano Nacional de Educação, o Senado atrapalhou, a Câmara já tinha atrapalhado quando a presidenta Dilma definiu 100% dos royalties do petróleo para a educação e aí dividiu, passou um pedaço para a saúde. Eu sou trabalhador da saúde, apoio a saúde, mas nós sempre brigamos por um orçamento específico também para a saúde, como nós queríamos um orçamento dos royalties do petróleo específico para a educação. Nós temos o problema de enfrentar hoje os avanços que esse sistema de representação política hoje já não consegue mais fazer. Então, deputado Lincoln, é bem verdade que os prefeitos têm ido muito a Brasília. Um pouco vai para reivindicar mais e devem ir. Não são mais atendidos por cachorros, por cavalos e por tropas, são recebidos dignamente
no palácio e nos ministérios, mas também tem ido lá para agradecer. Agradecer muito o que o governo federal tem feito. Como tem feito para o Estado de Goiás. Eu sou daquele que é o seguinte, o Estado de Goiás, sem o apoio do governo federal, não pagaria a folha de pagamento. Não conseguiria pagar a folha de pagamento. Estamos aí com a crise da CELG que nunca se termina, a Saneago indo aos ralos, a má gestão em vários lugares. Mas eu quero chamar a atenção, nesses 2 minutos, para convidar você e todos os parlamentares, o deputado Carlos Cabral entende bem o que eu vou dizer agora, plebiscito popular por uma constituinte exclusiva. Nós lançamos no Brasil, na última quinta-feira passada, semana passada, um desafio de dialogar com a sociedade, os movimentos sociais, diversas instituições, entidades, para discutirmos que é necessário corrigir as regras políticas eleitorais desse país. Não teremos, Major Araújo, uma outra segurança se nós não mudarmos a regra eleitoral para elegermos diferente. Não é possível, estou torcendo para que o Supremo aprove o pedido de proibição de financiamento privado das campanhas, o que está em julgamento, e 4 ministros já se posicionaram pela suspensão do financiamento, como hoje acontece, onde 97% são de empresas. Então nós precisamos mudar o poder político, nós precisamos reformar o país. É preciso uma nova política para ter um novo Brasil. É preciso uma nova política para ter uma nova segurança, uma nova saúde. Esse é necessário. Nós não podemos mais ficarmos atrelados e presos a essa política velha, atrasada, essa política que nos leva somente a manter as desigualdades e as injustiças que esse país tem tendo. E olha que o Brasil melhorou muito com a gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma. Melhorou muito, mas ainda é insuficiente. Nós precisamos colocar mais mulheres aqui nessa casa, mais no Congresso. Então, deputado Lincoln, vamos nesse debate. Quero desejar a todos um Feliz Natal, bom Ano Novo, que nós façamos uma boa gestão ano que vem. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Não é cassado, não, foi afastado. Aí entra com liminar. Retorna. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 3693/2013, e ofício mensagem 166, Governadoria do Estado autoriza a transferência de recurso financeiro na forma de subvenção social à entidade filantrópica que especifica, no valor de R$ 4.323.000. Vê se lê só a metade. Está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autópico. Eu quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar aqui o deputado Frederico Nascimento, que hoje completa 37 anos de vida. Parabéns, deputado, ao senhor, à esposa, à família, aos seus pais. E parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando nessa legislatura como deputado estadual. Continua com a Senhor presidente, por questão favor. de ordem, deputado Questão Mauro de Rubio. ordem. Era para um motivo, agora viraram 2. Cumprimentar o deputado Frederico. Também, não sei se é 37 anos. Parece que tem cara de 27, viu, Frederico? Mas também, senhor presidente, nós acabamos de aprovar o repasse para a Associação São Pedro Alcântara, não é isso? Sim. Né? Quero registrar aqui que é de extrema importância, né? E esperamos que rapidamente esse dinheiro chegue para manter o hospital funcionando adequadamente. O deputado Marcos Martins, como eu, estávamos acompanhando, outros também aqui, é bem verdade, né? Então, quero registrar que é importante solicitar agilidade para que esse recurso chegue, não depende mais dessa casa, mas que ele chegue rapidamente à cidade de Goiás. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Pois não. Continua com a palavra o nosso primeiro secretário em exercício, deputado Álvaro Guimarães. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4070/2013, Governadoria do Estado introduz inovações na Lei 15.503, de 28 de dezembro de 2005, alterada pelas leis 17.858, de 10 de dezembro de 2012, e
17.399, de 17 de agosto de 2011, e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4490/2013, mesa diretora. Fixa a tabela de vencimentos e gratificação dos cargos de provimento em comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Primeiro, deputado Cimeison Silveira, logo após Vossa Excelência, deputado Fábio. Senhor presidente, só para fazer uma justificativa a pedido do deputado Geda, que hoje está em uma reunião com os professores estaduais e não pôde estar em plenário. Que fique registrada a solicitação feita pelo deputado Cimeison Silveira, justificando a ausência do deputado Francisco Geda. Questão de ordem, deputado Fábio de Souza. Senhor presidente, primeiro para felicitar o meu amigo Frederico Nascimento pelo passagem do seu aniversário, que Deus venha abençoá-lo cada vez mais, não só ele, mas também o seu filho, a sua esposa e toda a bonita família que ele tem. Senhor presidente, eu também quero fazer um registro, agradecer ao Conselho Federal de Administração, que hoje pela manhã em Brasília me homenageou, eu, o prefeito de Tubiara, Chico Bala, e um ex-presidente do CFA, com a mais alta comenda que há no Conselho Federal de Administração, que é o mérito do administrador. Quero agradecê-los por essa honraria, o CRA por ter indicado o Dionísio, que é o nosso representante ali do Estado no Conselho Federal. Isso me honra, me traz uma grande responsabilidade, até porque não sou administrador formado, então eu fico feliz e recebo com grande responsabilidade. Parabéns, deputado. Pela ordem, Continua senhor com a... presidente. Pela ordem. Processo. Minuto só. Questão de ordem, deputado Lincoln TJ. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria da oportunidade de cumprimentar o deputado Fábio Souza pela merecida homenagem. E gostaria também de estar cumprimentando o deputado Frederico Nascimento, que é meu colega de partido, parceiro, representando o Vale do Araguaia, um deputado que trabalha exaustivamente pelas regiões que representa. Parabéns, deputado, que Deus te abençoe. E nós estamos querendo saber onde vai ser a festa. Hoje a gente sabe que não é, porque nós vamos provar da ambrosia do Palácio do Governador, mas nós queremos a data. O ano não acabou não, viu? Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, porque tem hora que a gente não dá conta de acompanhar tudo aqui nesses tablets, que a gente não consegue localizar a matéria na mesma precisão, mas eu queria saber se esse projeto que acabou de ser votado foi o que regulamenta as organizações sociais. Não, o que foi votado é o projeto que reorganiza os cargos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o último. Esse anterior, acho que o 4070. 4070. Só, agora eu localizei ele aqui. Só um minuto, deputado. 4090? 4070, senhor 4070? Não, isso não foi votado. Não, esse não foi votado, deputado. 4070, ele está aqui como já... Hoje? Como já votado. Não, ele não foi votado hoje. Como votado aqui. Como? Ele está aqui no tablet aqui agora, lá no final, lá como aprovado. Confere aqui, a assessoria, inclusive, está vendo. 4070, senhor presidente. Foi votado agora, deputado. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência constasse o meu voto contrário a essa matéria, que inclusive apresentei voto em separado na comissão, apresentei emendas em plenário, e pela velocidade aqui eu não consegui que Vossa Excelência pudesse captar aí o nosso voto, e eu quero registrar o meu voto contrário. Não tem problema, deputado. Eu revogo o despacho do voto em unanimidade do projeto 4070 e que fique registrado o voto contrário do deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo projeto. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4373/2013, de autoria dos deputados Daniel Vilela e Francisco Geda. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os seus deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4462/2013, Governadoria do Estado. Revoga o dispositivo que especifica da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011. Revigora a Lei 17.081,
de 2 de julho de 2010 e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado. Com voto contrário, deputado Carlos Cabral. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Foi aprovado em segunda discussão. Em discussão, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4468/2013, ofício 214, Governadoria do Estado, introduz alterações na Lei 15.633, de 30 de março de 2006. Está em discussão. Deputado, eu não entendi o sinal de Vossa Excelência. Ah, sim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado com os votos contrários. Deputado Major Araújo, deputado Carlos Cabral. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 1452/2013, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 771/2013, de autoria do deputado José de Lima. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4477/2013, da Governadoria do Estado, introduz alterações na Lei 17.475, de 21 de novembro de 2011. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafos. Projeto em fase de segunda discussão e votação, número 4690/2013, ofício mensagem 252, Governadoria do Estado, institui no âmbito da Agência Goiana de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, o bônus de resultados que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Com a palavra o deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, é referente à matéria anterior. Eu apresentei uma emenda em plenário dessa matéria, eu queria só saber se ela foi constada aí, porque que eu acho que não venceu o prazo para ela ter sido analisada na comissão e retornado. Então, a emenda da minha autoria que reduz para 7 horas a jornada de trabalho. Eu vou terminar a votação do atual projeto e dou a resposta para Vossa Excelência. Porque o que está em votação agora, em discussão, é outro projeto. Continua a discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafos. Solicita à mesa a resposta da solicitação feita pelo deputado Carlos Cabral. Deputado, só por favor, por gentileza, o número do processo. Senhor deputado, a emenda de Vossa Excelência foi rejeitada. Vou pedir para que passe o processo original às suas mãos para que o senhor possa estar tomando conhecimento. Solicita à mesa que disponibilize o projeto ao deputado Carlos Cabral. Próximo projeto. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4635/2013, ofício 249, Governadoria do Estado, altera a lei número 18.136, de 28 de agosto de 2013, que institui o bônus por resultados no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4616/2013, ofício 242, Governadoria do Estado, altera a lei número 13.194/97, que trata de matéria tributária. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem que ele ficar como estão.
Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 3099/2013, de autoria do deputado Valcenor Braz. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4683/2013, de autoria do deputado Álvaro Guimarães. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4617/2013, ofício 243, Governadoria do Estado dispõe sobre a instituição, no âmbito da Universidade Federal de Goiás, do programa Bolsas para Docentes e do auxílio eventos e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4619/2013, ofício 245, Governadoria do Estado institui, no âmbito da Secretaria de Gestão e Planejamento, bônus por resultados que especifica. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 1093/2013, de autoria do ex-deputado Nilo Rezende. Vai votar requerimento? Vai. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4622/2013. Ofício 248, Governadoria do Estado, altera a Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011, que cria o Conselho Estadual de Desburocratização e dá outras providências. Questão de ordem, deputado. Está em discussão. Com a palavra, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu estou tentando aqui. Senhor presidente, estou contemplado, é que nós apresentamos ontem em plenário aqui uma emenda que incluía no nesse Conselho de Desburocratização de um representante do Síndico Público, e eu acabei de ver aqui que ela foi contemplada, portanto eu estou contemplado. Muito obrigado, senhor presidente. Já era matéria visível. Deputado, você pode chegar aqui à mesa, por favor? Sim. Eu vou suspender a tramitação desse projeto, enquanto eu converso com o deputado Carlos Cabral. O próximo projeto. Esse a gente vai suspender por enquanto. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4465/2013, Governadoria do Estado, transforma a 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada no município de Jussara, em batalhão da Polícia Militar, BPM. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Não está aqui o projeto. Esse processo aqui, ó. Próximo projeto. Explica lá, Sardinha. Põe a Sandra para ficar aqui, Sardinha. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4699/2013, Governadoria do Estado, altera a Lei 11.280, de 4 de julho de 1990. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 1453/2013, deputado Mauro Rubio e outros. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem qualificar como estão. Esse aqui agora. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Próximo projeto. Pela ordem, senhor presidente. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4622/2013, da Governadoria do Estado. Altera a Lei 17.000
257, de 20 de janeiro, de 25 de janeiro de 2011, que cria o Conselho Estadual de Desburocratização e dá outras providências. Já tinha falado isso. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 2070/2013, de autoria do deputado doutor Joaquim. Está em discussão. Encerrado. O senhor quer falar, deputado? Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Com a palavra, deputado, questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para fazer um convite a todos os parlamentares, aos que nos assistem pela TV Assembleia e todos os presentes, amanhã o escritor goiano Edivan Antunes estará lançando a sua obra de caipira ao universitário, que é a história do sucesso da música sertaneja no Brasil, e um grande destaque para os cantores sertanejos goianos. Será amanhã às 19 horas, aqui no Museu de Artes, no Bosque dos Buritis, e quem puder estar presente e prestigiar uma obra, o lançamento de uma obra de um escritor goiano, que já foi lançada em vários estados do Brasil e agora está sendo lançada aqui no estado de Goiás, fica o nosso convite. Amanhã, 19 horas, aqui no Bosque dos Buritis, com presença do autor e um maravilhoso coquetel que será servido lá também. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, hoje é a primeira ou é a segunda votação da LOA? Segunda, né? Porque se fosse primeiro eu ia apresentar uma emenda, mas já passou do horário. O ano que vem, deputado. Próximo projeto. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 2806/2013, de autoria do deputado Cimeison Silveira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 3100/2013, de autoria do deputado Frederico Nascimento. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 2058/2013, de autoria do deputado Iso Moreira e outros. Não, requerimento. Pois é, até agora não sei se o Fábio não fala nada. Deixa eu perguntar. Tem requerimento? Vamos voltar então. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Pergunta aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Deputado Fábio Souza. Vossa Excelência vai convocar alguma comissão no dia de hoje? Não há necessidade. Ô Sardinha, você não falou que queria convocar hoje para rever aqui? Não, eu não vai ter mais. Não? Já tem esse processo todo aí? Vamos deixar para encerrar dia 26, Não. 27. Vai votar? Vai votar? Vai votar sim. Isso aqui vai ser votado? O que é isso? Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor Pois presidente. não, questão de ordem, deputado Fábio de Souza. Senhor presidente, até para que a gente não deixe nenhum projeto parado, seria interessante nós fazermos uma reunião da Comissão de Justiça e Comissão Mista. Ok, informa aos senhores deputados que nós estaremos votando agora a pauta de requerimentos. Logo após, suspendendo a sessão, eu vou deixar, atendendo a solicitação do deputado Fábio de Souza, nós estaremos deixando para votar o orçamento na sessão extraordinária, logo após a reunião das comissões reunidas e, se for necessário, da Comissão de Constituição e Justiça. Eu pergunto se tem algum problema, questão de ordem, deputado Mauro Rubem. Já respondo a minha parte, não tem problema. Estamos aqui para concluir os trabalhos hoje. Mas eu quero, senhor presidente, agradecer a todos os pares da casa na aprovação do nosso projeto que destina 100% dos royalties de petróleo para a educação. Parabéns pelo projeto. É um projeto que a Assembleia toda está dando resposta para uma das necessidades fundamentais e que nós queremos que em breve se torne uma lei e que chegue nas escolas para o nosso povo. Então, eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram e contribuíram para essa aprovação. Muito obrigado. Eu peço autorização ao plenário
para que nós possamos estar votando em bloco da ordem do dia, a pauta de requerimentos. Senhores, atenção, por favor, para que não fique não pare nenhuma dúvida. Estou colocando na apreciação dos senhores deputados a autorização para votarmos a ordem do dia em bloco dos requerimentos de número 16 ao 24. Os senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, tem um requerimento que eu apresentei na segunda-feira. Eu gostaria que ele fosse incluído na pauta, por favor. Nós estamos fazendo o seguinte, deputado. Nós estamos justamente incluindo todos os requerimentos, todos, que não, mais antigos, e nós tiramos todos os requerimentos que possam surgir discussões e considerados polêmicos, inclusive o de Vossa Excelência. Posteriormente, a aprovação desses requerimentos, a convocação da comissão e o retorno de uma sessão extraordinária, nós estaremos votando o orçamento e tentaremos zerar a pauta, colocando todos os outros requerimentos, inclusive de Vossa Excelência. Nesse momento, são os requerimentos considerados normais, e são muitos. São as ordens do dia de 16 a 24, mais ou menos, uns 200 requerimentos, mais ou menos. Aí nós vamos votá-los sem apreciá-los, vai ser apenas a numeração em bloco. Em bloco. Então sugiro que possa ser aprovado de plano pela presidência. Apenas uma sugestão. Eu não tenho essa condição, deputado, tem que ser pelo plenário. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, vou solicitar de Vossa Excelência, nós não votamos essa ordem do dia de 16 a 24 ainda, ou já votamos? Não, senhor, eu estou pedindo autorização do plenário para votar. Ah, certo. Porque, se vocês puderem pedir assessoria para encaminhar uma cópia para nós, porque assim, aqui não constam todas no tablet, então, aí o senhor manda por impresso para a gente ver se não então fica eu vou fazer diferente, então, com a aquiescência dos senhores. Eu vou encerrar a presente sessão, disponibilizar as cópias, a gente faz a comissão, retornamos aqui e votamos o orçamento do exercício 2014 e os requerimentos, e a pauta de requerimento. Senhor presidente. Pois não, questão de ordem, Mauro. Auxílio à mesa. Não é possível colocar os requerimentos também aqui? Deveria estar, deputado. Bom. Não, porque economizar papel. Não, deveriam estar. Assim, e aí? A informação da mesa é que estão aí. Que só tem 2 requerimentos aqui, ó. Ordem do dia número 16. A gente vai providenciar as pessoas para poder estar disponibilizando nos tablets dos deputados. Mas estão aí. Retornar à comissão para ser corrigido esse erro formal. Informa a Vossas Excelências que o processo 46, questão de ordem, deputado, informa a Vossas Excelências que o processo 4609, de autoria do deputado Carlos Cabral e Fábio de Souza, eu queria a atenção dos senhores deputados, principalmente o deputado Carlos Cabral, que é o interessado, que o processo 4609, de autoria dos deputados Carlos Cabral e Fábio de Souza, que houve um erro formal, onde deveria se ler ICMS e lei PVA. Esse processo vai estar retornando para as comissões para ser corrigido. Então, eu vou estar submetendo ao plenário a autorização para o retorno. Esse projeto foi votado. Então, eu estou pedindo... são os procedimentos regimentais, deputado. Infelizmente, houve um erro, nós temos que corrigir esse erro. Ele volta para a mista. Pode ser, inclusive, colocado agora, nesse momento, da convocação da comissão. Então, eu solicito a autorização dos senhores deputados, das senhoras deputadas, para o retorno, cancelando a votação, e o retorno desse processo às comissões mistas. Senhores deputados que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, deputado Daniel Vilela. Muito obrigado, presidente. Presidente, ontem nós tivemos aí, foi noticiado que chegou até essa casa
e hoje o Jornal Popular retratou mais uma vez, um projeto de lei de autoria do governo, que já está sendo conhecido inclusive como projeto da eternidade, aonde efetivaria aí os comissionados com mais de 15 anos no Estado. Eu gostaria de saber da mesa diretora, do nosso diretor parlamentar, se esse projeto foi retirado ou se ele já foi lido e se encontra em tramitação aqui na casa. Foi retirado, deputado. Muito obrigado, presidente. Pois nada, por nada. Eu informo aos senhores deputados que a mesa diretora criou uma comissão representativa para o recesso parlamentar, composta pelos senhores deputados Helder Valim, Álvaro Guimarães, Fábio de Souza, Hélio de Souza, Humberto Haddad, José Sado, Luiz César Bueno, Marcos Martins, Marlúcio Pereira e Paulo César, para cumprir as atribuições definidas no artigo 43 da mesma resolução, número 1218/07. Essa comissão funciona no recesso na necessidade da votação e do encaminhamento de algum processo de licença e outros afins. Eu encerro a presente sessão, convocando outra extraordinária logo após o término da reunião das comissões mistas e da Comissão de Constituição e Justiça. Está encerrada a presente sessão. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano 2013, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 16h09, sob a presidência do nobre deputado Daniel Messac, presentes ilustres deputados Ademir Menezes, Álvaro Guimarães, Bruno Peixoto, Cláudio Meireles, Daniel Vilela, Elias Júnior, Fábio Souza, Francisco Júnior, Hélio de Souza, José de Lima, Lincoln TJ, Túlio Isaac, Valcenor Braz, realizou-se a 54ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Abertos os trabalhos, a seguir o presidente distribuiu os processos de número 4712/13 ao deputado Thales Barreto, processo 4699/13 ao deputado Túlio Isaac. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados, com os pareceres favoráveis, processos de número 4465/13 e 4699/13. Submetida a discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. O presidente concedeu vistas do processo 4712/13 ao deputado Major Araújo, pelo prazo regimental. À falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião às 16h23. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de fazer uma correção na ata ali, porque eu estava presente e não consta meu nome. Ô, secretário, por favor, gostaria que constasse o nome do deputado Dédio, que ele estava na última reunião. Inclusive, eu fui relator do processo. Senhores deputados que concordaram com a ata que cabe de ser lida com a correção devida do deputado Nédio Leite, queiram permanecer como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Momento oportuno para devolução de matérias. Cadê a matéria que tem que votar? O momento é oportuno para devolução de matérias. Aquilo ali, né? Demir, isso aí não é para devolver, não? Comigo aqui, ó. Cadê a matéria? O senhor vai ficar... Faz de caneta mesmo. Processo número 2013, 4712, autoriza a transferência de recursos financeiros à Federação Goiana de Futebol. É distribuído ao deputado Thales Barreto, que no seu relatório... Foi favorável, né?
Foi pela aprovação. Com pedido de vista, deputado Major Araújo, que não se manifestou. Está em votação o relatório do Voto deputado em separado, senhor Thales presidente. Barreto. Voto em separado. Está em discussão. Retorna o despacho. Senhor presidente, no momento oportuno eu vou pedir vista. Está em discussão voto em separado do deputado Major Araújo. Vista. Vista concedida ao deputado Fábio de Souza e como Senhor presidente, líder do governo. eu pretendo analisar ainda agora a emenda apresentada e ver se eu vou manifestar e devolver ainda hoje, senhor presidente. Pois não. Com a chegada do novo presidente, ou seja, o presidente antigo, acaba de perder o lugar. Não pude nem votar essa matéria sua, viu, Major? Isso é um absurdo. A falta de respeito com aqueles que chegam no horário. E com os mais jovens. Passa o lugar de direito ao nobre conselheiro, homem do conselho, deputado Daniel Messac. Muito obrigado. Para mim foi uma honra e uma satisfação de estar aqui sucedendo tão honrosa pessoa. Obrigado. Eu gravei essas palavras. Esse aí é o meu. Agradeço ao deputado Júlio da Retífica pela condução dos trabalhos. Peço aos nobres pares, desculpa, estava em reunião em Brasília.
nada de... Que é isso, ué, Júlio? Começou cedo, hein? Começou cedo, hein? Você está antecipando a campanha. Questão de ordem assegurada ao líder do governo, deputado Fábio Souza. Senhor presidente, apesar do intuito do deputado Major Araújo ser um intuito interessante, quando o governo envia uma matéria que destina recursos, senhor presidente, é porque já foi feita toda a dotação orçamentária, aonde será gasto, de que forma que virá o recurso, por mais que o impacto financeiro, enfim, por mais que seja uma emenda interessante, eu acho até que com boas intenções, senhor presidente, que a emenda dele aumentando de 13 milhões e 50 mil para 18 milhões, o repasse, infelizmente, eu vou ter que solicitar em voto separado do governo, exatamente porque falta o estudo de impacto, e o governo já tem essa destinação já combinada com os clubes goianos. É isso, apesar de que se tratar de uma emenda que eu acho até bem intencionada, interessante, mas, infelizmente, os 13 milhões já é o combinado e já é aquilo que os clubes precisam, senhor presidente. Era isso. Projeto 2013-4712, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Federação Goiana de Futebol, emendado, que havia sido pelo deputado Major Araújo, com o pedido de vista do líder do governo e apresentando o voto em separado pela rejeição da emenda, está em discussão e encerrado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer do líder do governo. Processo 2013-4609, esse processo ele já havia passado por esta comissão, houve um erro formal, e agora com um voto aqui do deputado Álvaro Guimarães, ele está então em apreciação, apresentando o substitutivo, ele está em discussão, Senhor encerrado. presidente, cabe vistas? O voto, ele cabe vista, deputado, em função de ser apresentação de um... Apenas só para explicar... se considera informado. Então, está em discussão, encerrado em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado. É a prova, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem assegurada ao líder do governo, deputado Fábio Souza. Senhor presidente, o que nós vimos agora é a prova que quando os deputados de diversos partidos querem se unir em prol de um projeto, consegue. Primeiro, com a iniciativa do Carlos Cabral, eu incorporei a iniciativa, e agora o deputado Bruno também, abrindo mão de qualquer possibilidade de pedir vista, prova que quando os partidos querem andar junto, caminhar junto, consegue. Obrigado, deputado Bruno. Questão de ordem. E eu quero destacar que não apenas o deputado Bruno, mas todos os demais pares abriram mão do pedido de vista, porque o mesmo direito assegurado ao Bruno seria também ao Major Araújo e aos demais. Questão de ordem, senhor Pela ordem de inscrição, deputado Carlos Cabral, logo a seguir, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu pedi essa questão de ordem apenas para fazer aqui um ressalto e um reconhecimento. Essa matéria que está acabando de ser aprovada aqui na comissão, que está sendo feita uma retificação de um erro material que aconteceu, um erro formal e material que aconteceu no projeto, ela é fruto de uma ampla discussão que nós travamos aqui na casa desde quando eu cheguei e que o deputado Fábio Souza foi muito sensível, inclusive as entidades que vieram aqui no gabinete dele junto conosco para fazer uma reunião,
ouviu as entidades representativas, apresentou uma matéria em parceria conosco, e agora ela está sendo aprovada, fazendo jus a uma categoria que realmente merece. Então, é para reconhecer aqui o trabalho do deputado Fábio Souza, o seu empenho conosco em garantir, junto ao governo, que a matéria que está sendo avaliada aqui nessa casa seja também aprovada pelo governo do Estado e seja sancionada pelo governador, que vai, de fato, trazer um grande benefício a uma categoria que carrega o judiciário nas costas. É a categoria que faz a justiça acontecer. Se um juiz desse uma decisão dentro do gabinete e não tivesse lá na ponta o oficial de justiça para ir lá e cumprir a decisão dele não passaria de letras dentro de um papel. Então, muito obrigado mais uma vez, deputado Fábio Souza. O senhor está de parabéns, mostra que é um político aberto, sensível às questões que interessam ao nosso Estado e democrático na medida do possível. Quando a gente estabelece um diálogo em determinados assuntos, o senhor tem tido um ouvido muito aberto nesses aspectos e tem atendido os nossos pleitos. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer ao senhor e dizer que, não a mim, não à Assembleia Legislativa, mas é ao povo goiano e principalmente a toda uma categoria que são os oficiais de justiça, que o senhor está prestando um grande e relevante serviço nesse momento. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, questão Pela ordem de inscrição, lei do governo, deputado Fábio Souza. Agradeço as palavras elogiosas do deputado Carlos Cabral e eu quero pedir, deputado Carlos, e Vossa Excelência vai concordar comigo, que a gente transfira também elas para o deputado Ademir Menezes, porque foi uma das pessoas que esteve junto conosco inicialmente, e depois eu vou explicar para ele o porquê disso que eu estou falando, mas Vossa Excelência sabe disso, e uma propositura que partiu inicialmente de Vossa Excelência e depois, como eu disse, foi incorporado por todos os deputados, e por aí mostra que a Casa trabalha em prol de uma classe tão importante que é os oficiais de justiça. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma reparação com o governador Ademir Menezes. Quando essa matéria iniciou sua tramitação na casa, o deputado Ademir foi o primeiro relator da matéria aqui na casa. O deputado Ademir foi sensível quando a gente tinha inicialmente um parecer aqui pela negativa do projeto. Eu falei com o deputado Ademir Menezes pessoalmente, fui ao seu gabinete, ele foi aberto e quero revelar aos senhores aqui. Quando eu conversei com ele, olha, esse pedido seu já está atendido de plano, pode ficar tranquilo. Então, a iniciativa também do deputado Ademir Menezes em nos ouvir, em entender o problema com o qual a gente estava tratando e também ter entendido e suspendido a tramitação naquele momento para que a gente pudesse chegar nesse ponto, ela há realmente que ser louvada, muito bem lembrado pelo deputado Fábio Souza, e os meus sinceros agradecimentos ao senhor, em nome de todos os oficiais de justiça do Estado de Goiás. Muito obrigado, deputado Ademir Menezes. Senhores deputados, declaro encerrada a presente reunião, convidando os pares a se dirigirem ao plenário para darmos prosseguimento ao trabalho com a realização de sessões extraordinárias. Está encerrado. Legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Álvaro Guimarães para ocupar a segunda secretaria e proceder à leitura da ata da sessão anterior. Presidente, existe. Estudo. Ata da 108ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2013. Aos 19 dias do mês de dezembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Helder Valim e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Lincoln TJ. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Lincoln TJ para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura do ofício 1018, de 18 de dezembro de 2013, no qual o secretário de Estado da Casa Civil
Vilmar da Silva Rocha, solicita o senhor presidente da Casa a adoção de providências no sentido de fazer retornar a essa Secretaria de Estado da Casa Civil o processo número 4609, a que se oferece o ofício mensagem número 253, de 16 de dezembro de 2013, que confere ao servidor comissionado, nas condições que especifica, o direito permanência temporária do serviço público estadual. A oportunidade da apresentação de matérias quando usaram a palavra os senhores deputados. Senhores deputados, Mauro Rubem, apresentando o requerimento número 5207, de pesar, e Carlos Cabral, os de número 5208 e 5215, de sua própria autoria. E o de 5216, da lavra do nobre deputado Daniel Messac, e Simeison Silveira, apresentando os projetos de lei número 480 e 481. Logo após ocuparam a tribuna no momento destinado ao pequeno expediente os senhores deputados Lincoln TJ e Mauro Rubem. Na ordem do dia constaram os processos números 3693, 4490, 4373, 1452, 0771, 4477, 4690, 4635, 4616, 3099, 4863, 4617, 4619, 1093, 4622, 4465, 4699, 1453, 2070, 2806, 3100 e 2058, em fase de segunda discussão e votação. Aprovados, 4070 e 4462, em fase de segunda discussão e votação. Aprovados, com declaração de votos contrários do senhor deputado Carlos Cabral. 4468, em fase de segunda discussão e votação. Aprovado, com declaração de voto contrário dos senhores deputados Carlos Cabral e Major Araújo. Logo após, o senhor presidente, deputado Hélio Valim, fez a leitura do decreto administrativo número 2574, de 18 de dezembro de 2013, o qual nomeia uma comissão representativa, composta multipartidária pelos os deputados Hélder Valim, Álvaro Guimarães, Fábio de Souza, Hélio Souza, Humberto Aidar, José Sado, Luiz César Bueno, Marcos Martins, Marlúcio Pereira e Paulo César, para, sob a presidência do primeiro, cumprir as atribuições definidas no artigo 43 da Resolução 1218/07, esgotada a ordem do dia, atendendo solicitação da liderança do governo, o senhor presidente, deputado Hélder Valim, e com a aquiescência do plenário, declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária para logo após a reunião da Comissão Mista e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deixaram de comparecer os senhores deputados Francisco Geda, em reunião com professores estaduais, Carlos Antônio, Cláudio Meirelles, Daniel Messac, José Witt, Luiz Carlos do Carmo, Marlúcio Pereira, Nélio Fortunato, Sônia Chaves, Thales Barreto, Valcenor Braz, e para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado. Você vai ficar aqui? Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura do expediente. Tem que devolver. Senhor presidente, nenhum expediente sobre a mesa. O momento é oportuno para apresentação de matérias. É agora, deputado. Pode devolver, sem problema. Senhor presidente, eu estou devolvendo 2 projetos que foram apreciados na comissão mista e que estão ambos aptos a ser apreciados aqui no grande plenário. E quero também, senhor presidente, solicitar a vossa excelência que os projetos dos pares que foram apresentados, que eles possam também, preliminarmente, serem apreciados também por esse plenário. Muito obrigado, senhor. Coloca a apreciação do plenário a solicitação feita pelo presidente das comissões mistas, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, deputado Daniel Messac, para apreciação ainda
nessa sessão extraordinária dos projetos ora devolvidos. Os senhores deputados que aprovarem, qualificar como estão. Aprovado. Com a palavra, deputado Ademir Menezes. Obrigado, senhor presidente. Nós apresentamos nesse momento, senhor presidente, um projeto de utilidade pública para a cooperativa mista agropecuária de Santa Cruz de Goiás e região, que uma vez aprovado vai beneficiar muito esta entidade. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de leis apresentados na presente sessão. Nenhum projeto sobre a mesa, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, sobre a mesa o processo 2001-300-3637. Não, esse é o orçamento, esse é o último. Guardando a assessoria encaminhar os requerimentos. Vamos votar os requerimentos. Pauta de requerimento. Até a mesa organizar os trabalhos aqui. É porque falta o Sardinha Subir, está com projeto. Isso me preocupa muito, deputado Fábio de Souza. Você me perdoa. Eu estou seguindo meu antigo líder. As pautas 16 a 24. Senhor presidente, acaba de chegar à mesa a ordem do dia número 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São vários requerimentos. A análise que fazemos é que são requerimentos de plano, senhor presidente. Conforme deliberação do plenário anteriormente, já deliberado e aprovado, a votação da ordem do dia dos requerimentos de número 16 a 24. Coloque, então, está em votação. Senhores deputados que aprovarem a votação em bloco da ordem do dia de requerimentos de número 16 até o número 24, permaneçam como estão. Aprovados. Deputado Fábio de Souza, o senhor sabe dos... Deputado Fábio de Souza, os projetos aprovados na comissão. Senhor presidente, o deputado Daniel Messac, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acaba de entregar a essa secretaria o processo legislativo número 21.300.4712, relativo ao ofício mensagem número 255G da Governadoria do Estado de Goiás, que autoriza a transferência de recurso financeiro à Federação Goiana de Futebol. Está em discussão. Para discutir, deputado Major Araújo. 10 minutos com direitos à parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Senhores e senhoras presentes. Senhor presidente, nós fizemos questão de discutir esse projeto porque nós apresentamos uma emenda, um voto em separado na comissão mista que foi rejeitado. Como são rejeitados a maioria dos votos em separados ou das emendas que nós fazemos, especialmente a oposição nesta casa. E lamento muito que a nossa emenda tenha sido rejeitada. Nós fizemos uma emenda ampliando os valores. Há muito tempo, desde que se criou esse programa de troca de notas fiscais por ingressos, deputado Júlio da Retif, que os valores vêm se mantendo.
E este ano tudo indica que nós teremos um público muito maior dos estádios devido ao desempenho dos nossos times no Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série C, no caso do Vila Nova, ascendendo à Série B, do Goiás com bom desempenho no Brasileiro da Série A e o Atlético se mantendo. Então, isso indica que nós teremos, há uma tendência de que nós teremos maior público nos estádios. E nada seria mais justo que aumentar também o numerário a ser destinado, a ser repassado aos clubes. E foi isso que a nossa emenda pretendeu, deputado Cimeison Silveira. Mas o que nós queremos abordar aqui nesse momento não é só a questão da nossa emenda, é a falta de autonomia da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A última palavra, deputado Cimeison, é do parlamentar, é da Assembleia Legislativa. A última palavra é nossa. O governo pode até vetar um projeto, mas nós podemos derrubar o veto, se entendermos que o projeto realmente atende anseio dos goianos, do povo goiano. E, lamentavelmente, não é isso que se pratica nessa casa. Quando me propus me candidatar a deputado, eu vim com este sonho. Creio que todos os deputados também vieram com esse intuito. Mas, infelizmente, a nossa Assembleia Legislativa tem demonstrado que se curva cada vez mais ao governo do Estado de Goiás, não aceita emendas, senão emendas autorizadas pelo governo. E abre mão de ter a última palavra, de dar a última palavra, de decidir por último. É por isso que nós temos aqui um colegiado representativo do povo goiano, das diversas regiões do Estado. E, lamentavelmente, a Assembleia abre mão dessa prerrogativa, desse poder. Então, senhor presidente, nós estamos aqui com uma emenda em plenário para fazer. Nós estamos com uma emenda em plenário, mas nós recebemos aqui, e até tendo em vista o que aconteceu na mista agora, que em apenas um minuto, ao receber a emenda, o líder do governo já conseguiu elaborar o seu voto em separado, rejeitando a emenda. Nós entendemos que esse será o destino também dessa emenda. E tendo em vista o apelo do presidente André Pita, de dirigentes de clubes que nos ligaram, deputado Cimeison, dirigentes que nos ligaram, de alguns parlamentares também, inclusive parlamentares, deputados federais, como o deputado Jovair Arantes, a quem nós também consideramos, nós vamos abrir mão de fazer essa emenda em plenário. Até porque, diante de tudo que nós já vimos aqui, nós entendemos que isso aqui seria apenas uma emenda protelatória, já que a tendência é ocorrer o que nós assistimos mais uma vez na comissão mista desta casa. Fica aqui, então, o nosso protesto, senhor presidente, e o nosso apelo também para que a casa ela procure exercer o poder que o povo goiano nos conferiu, exercendo o poder de dar a última palavra, de ser realmente o poder que decide, de fato, em prol do povo goiano, e não deixar que o governador faça e se curvar ao executivo estadual, como nós temos visto aqui acontecer reiteradamente aqui nesta Assembleia, durante o período de 3 anos que nós já estamos aqui nesse mandato. Então, assim, senhor presidente, nós estamos, em consideração a estas pessoas que nos ligaram, e especialmente o senhor André Pita, nós estamos abrindo mão de apresentar esta emenda em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Próximo projeto, senhor primeiro secretário. Questão de ordem, Questão de ordem, deputado Fábio de Souza. Senhor presidente, eu quero, em nome da casa, em meu nome e em nome da base aliada, agradecer a sensibilidade do deputado Major Araújo.
Ele realmente, eu tenho ele como amigo, ele sabe disso, eu não preciso entrar no lado pessoal, mas para dizer que a casa agradece essa sensibilidade de ter atendido, fez uma emenda ao projeto que aumentava o valor de fato, mas como já havia um aparato todo em cima daquilo que já estava estimulado, infelizmente não pôde acatá-lo. Mas eu quero fazer esse registro que nós agradecemos a sensibilidade do deputado Major Araújo. Senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário. Sobre a mesa, o processo legislativo 201.300.4609, relativo ao ofício mensagem número 460, origem, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, autor deputado Fábio Souza e outros. O assunto dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos oficiais de justiça do Estado de Goiás. O projeto ele é de autoria do deputado Fábio Souza e do líder da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa, deputado Carlos Cabral. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão em votação, a segunda discussão em votação. Próximo projeto. Senhor presidente, sobre a mesa, Vai votar mais um. Tem que convocar. requerimento número 5.217. Os senhores deputados que o presente subscrevem, ouvindo o plenário na forma regimental, requer a Vossa Excelência a suspensão do prazo regimental exigido para apreciação entre os primeiro e segundo turnos de discussão e votação relativamente aos projetos número 4.712, 4.609, em tramitação nesse plenário. Requer urgência e preferência. O plenário é soberano, tem subscrito pela maioria dos deputados. Acatado. Aprovado. Só ler só esse texto aqui do... Senhor presidente, sobre a mesa o requerimento 5.047, de autoria do deputado Bruno Peixoto, líder da bancada do PMDB. O requerimento tem o seguinte preâmbulo. O deputado que o presente subscreve, ouvindo o plenário na forma regimental, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Marconi Ferreira Pirillo Júnior, solicitando-lhe que, fazendo uso de suas atribuições legais e constitucionais, deixe de promover a implantação do veículo leve sob trilhos de Goiânia, sistema que fará a ligação leste-oeste da cidade num total de 12,9 quilômetros de extensão, pelas razões e fundamentos a seguir expostos. São 14 fundamentos e conclui dizendo que, nesse sentido, em razão dos inúmeros fatores prejudiciais à população, ora apresentado, há de se concluir que é ineficaz a implantação do VLT de Goiânia, devendo assim buscar os meios necessários para paralisação e suspensão do projeto em implantação. Está em votação o requerimento. Senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado. A Secretaria para os devidos fins. Senhor presidente, com a aprovação do requerimento do deputado Bruno Peixoto, está esgotada a pauta. Eu encerro a presente sessão extraordinária convocando outra para dentro de 5 minutos. Está encerrada a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado José de Lima, ocupando a segunda secretaria, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2013, aos 19 dias do mês de dezembro, às 16h33 no plenário do Palácio Alfredo Nasser. Realizou-se a presente sessão, precedida pelo senhor deputado Euder Valim e secretariada pelos
parlamentar Luiz César Bueno e Álvaro Guimarães. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário, em exercício, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, o senhor deputado Daniel Messac encaminhou à mesa os processos número 2013-004172, 2013-4609, 2013-4712, apreciados pela comissão mista, solicitando suas apreciações na presente sessão. Da ordem do dia, constar o requerimento das pautas de número 16 a 24, todos aprovados, e processo número 2013-4712, este discutido pelo senhor deputado Major Araújo, e 2013-004609, em face de segunda discussão e votação. Aprovados requerimentos de número 5217 e 5.047, em regime de urgência e preferência. Aprovados, esgotado a ordem do dia. O senhor presidente, deputado Euder Valim, declarou encerrado a sessão, convocando outra para dentro de 5 minutos. Deixaram de comparecer os senhores deputados Carlos Antônio, Cláudio Meirelles, Francisco Geda, José Vitti, Luiz Carlos do Carmo, Marluz Pereira, Nélio Fortunato, Sônia Chaves, Thales Barreto e Valcenor Braz. E para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de leis apresentados na presente sessão. Projeto de lei número 471, de 17 de dezembro de 2013, dispõe sobre o licenciamento e dispensa do estudo de impacto ambiental, respectivo relatório de impacto ambiental das usinas produtoras de etanol, proveniente do amido de pequeno porte e da outras providências, de autoria do deputado Daniel Messac. Está em votação. Encerrada. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 472, de 17 de dezembro de 2013, declara de utilidade pública a entidade que especifica, de autoria do deputado Daniel Messac. Está em votação. Encerrado. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só esse projeto, senhor presidente. Tem mais. Não aparece. Projeto de lei número 432, de 3 de dezembro de 2013, altera a lei número 16.140, de 12 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, SUS, as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, regulamentação, fiscalização e o controle dos serviços correspondentes e da outras providências, de autoria do deputado Daniel Messac. Está em votação. Encerrado. Os senhores aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 428 de 2013. Atribui, de novembro de 2013, atribui a denominação de Clarismino Luiz Pereira a ponte sobre o rio Araguaia, conhecida como Ponte do Itacaiú, que liga as rodovias GO 454 e MT 326, no município de Britânia, de autoria do deputado Daniel Messac. Está em votação. Aprovado. Somente esse projeto, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos das matérias constantes da ordem do dia. Processo número 4712/2013, ofício mensagem 255,
Em segunda discussão e votação, Governadoria do Estado de Goiás autoriza a transferência de recurso financeiro à Federação Goiana de Futebol. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, também em... a Secretaria para extração de autógrafo. Processo número 4609/2013, de autoria da Assembleia Legislativa, dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos oficiais de justiça do Estado de Goiás. Esse processo se apresentar em segunda discussão e votação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 4635/2013. Governadoria do Estado altera a lei número 18.136, de 28 de agosto de 2013. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 3637/2013, Governadoria do Estado, orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 2014. Esse é o orçamento de 2014, senhor presidente. Senhores deputados, nós estamos votando o orçamento, o exercício... Pois não, Fábio? Segunda votação, segunda discussão e votação, senhor presidente. Entendi, obrigado. Nós estamos agora entrando em votação o orçamento do exercício 2014. Está em discussão. Em votação, encaminhamento de voto, deputado Fábio de Souza. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Gracilene e a todos que estão nos assistindo e todos que estão presentes. Senhor presidente, eu quero de imediato agradecer ao deputado Álvaro Guimarães por ter feito um relatório que primou por aceitar as emendas, enfim, atendendo à Assembleia Legislativa e, evidentemente, votaremos todos favoráveis e peço o apoio de todos. Mas eu não poderia deixar de aproveitar esse último projeto que nós estamos votando para primeiro agradecer a todos os deputados, sejam eles de situação, que fazem parte da minha base, sejam eles de oposição. Porque nós tivemos um ano extremamente produtivo, o ano de 2013 nessa casa. Discutimos, debatemos diversos assuntos e, na maioria das vezes, daquilo que dependeu de mim foi todas as vezes, mas na maioria das vezes a discussão e o debate foi apenas restritamente ao debate político nessa casa. E por isso eu quero não só agradecê-los e dizer à sociedade que a Assembleia pode exercer bem o seu papel e a sua posição como Casa Legislativa Estadual, e talvez o maior símbolo disso seja o Código Florestal, que na sua aprovação logrou quase aprovação unânime, porque antes houve um intenso debate que participou não só os deputados de situação de oposição, mas participou também a sociedade organizada. A aprovação do Código Florestal, sem dúvida, seja o maior símbolo deste ano legislativo, que logrou a aprovação de todos. Eu quero desejar a todos os deputados, as deputadas, as suas famílias, aos nossos assessores, aos funcionários da casa, aos funcionários da mesa, à imprensa, a quem de fato sempre nos apoia, que são os servidores dessa casa, os nossos assessores, que tenham um Natal excelente, em família, regrado pelas bênçãos do Senhor, que possam ter um momento de alegria com a sua casa e que o ano de 2014 seja para todos nós, independente de partido, de crença ideológica, possa ser um ano de vitória, que aqueles que vão disputar uma reeleição possam lograr êxito, que aqueles que fazem uma boa representatividade das suas classes possam continuar fazendo, mas que, acima de tudo, seja um ano de paz para todos nós. Falando isso, senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que nós agradecemos a Vossa Excelência por ter sido esse nosso peso, esse nosso equilíbrio aqui na casa, em especial naqueles debates mais eufóricos, que exigiu de Vossa Excelência a ponderação. Vossa Excelência soube conduzir muito bem essa casa esse ano e eu tenho certeza que o ano que vem não será diferente. Tendo dito tudo isso, Feliz Natal a todos
Sou pela aprovação. Para encaminhamento de voto, deputado Ademir Menezes. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero, nesse momento, cumprimentar os caros deputados, a deputada Gracilene, a imprensa, auxiliares, a mesa, os telespectadores da TV Assembleia e a todos aqui presentes. O deputado Álvaro realmente foi muito feliz na relatoria do orçamento do nosso Estado. Sabemos que não é fácil, é um projeto grandioso, até porque as demandas que chegam a cada parlamentar realmente são grandiosas, mas o que for possível aqui está colocado. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de discorrer sobre um outro assunto também, nesse momento. Aparecida de Goiânia é uma cidade que vem conquistando melhores dias e uma melhor qualidade de vida para a nossa população, graças à industrialização do nosso município. E vamos aos fatos. Há cerca de 1 ano e meio, o vereador Marconi Perillo, sensível que é, homem que trabalha dioturnamente para fazer com que os goianos e também aqueles que deslocam de outros estados para o estado de Goiás, aqui chegando, possa ter empregos, baixou um decreto desmembrando 35 alqueires da área do CEPAIGO para destinar à industrialização do estado de Goiás. Está registrado em cartório, a área é do estado, está à disposição para industrialização. Eu venho, na condição de parlamentar de Aparecida, cobrando do secretário Baldi o tempo inteiro, para que ele pudesse formalizar o processo legal, encaminhar à Prefeitura de Aparecida para ser aprovado e logo em seguida fosse encaminhado ao cartório para ser registrado e assim promover a distribuição das áreas para os empresários. Isto não aconteceu. E agora, recentemente, no dia 12 de dezembro, ele veio à imprensa e questionando, veja bem a matéria do Diário de Aparecida, Ademir pede suspensão de lançamento do polo industrial de Aparecida. Isto não é verdade. Nós queremos a implantação do polo empresarial de Aparecida, mas não tem nenhum motivo para lançar esse polo empresarial, assinando ali carta de intenções para 116 empresas, de algo que não está aprovado. Tanto é que eu vinha solicitando verbalmente à Prefeitura, acompanhando a cada semana, para ver se ele já havia encaminhado o projeto à Prefeitura. E eu solicitei, com o ofício 1248 do nosso gabinete, no dia 16 de dezembro, solicitei à Secretaria de Planejamento do município de Aparecida para saber se ele havia encaminhado esse projeto. E olha a resposta. Em resposta ao ofício número 1248/2013 do nosso gabinete, o secretário afirma, olha, até aquela presente data, nada tinha sido entregue para ser aprovado na Prefeitura de Aparecida. Então, infelizmente, o secretário está prestando algo que não deve para a população de Aparecida e também para todos os goianos. Ele não atendeu uma determinação do senhor governador, que é prestimoso, que é uma pessoa que quer o desenvolvimento de Estado.
do Estado. E se Goiás é hoje o Estado que mais cresce economicamente, isso não veio por acaso. Isso está acontecendo exatamente porque o governador e toda a sua equipe, com exceção do secretário Baldi, nesse caso, infelizmente, todos trabalharam para que a Goiás pudesse crescer e gerar empregos. Então, eu quero dizer que o secretário, infelizmente, agiu de uma forma, assim, agiu muito mal comigo, que sou um parceiro do governo e que procurei também ser parceiro do secretário Baldi. Então, eu quero, nessa oportunidade, desejar a todos os colaboradores da Assembleia, a todos os deputados, as deputadas, aos companheiros da cidade de Aparecida, um ano novo em paz, um ano novo em alegria, um final de ano festivo e um 2014 de muito trabalho, mas acima de tudo, de muitos bons resultados para todos nós e para toda a sociedade goiana. Muito obrigado. Feliz Natal a todos. Caminhamento de voto, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras que trabalham aqui nessa casa, inicialmente eu quero aproveitar para desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo para todos e todas, pessoa que nos assiste pela TV Assembleia, e não poderia deixar, senhor presidente, de declarar meu voto favorável ao orçamento e trazer uma questão que julgo extremamente importante para o Estado de Goiás e para a Assembleia Legislativa, que é o cumprimento do orçamento por parte do Executivo. Foi feito uma série de emendas, foi pactuado a participação de todos nós parlamentares, e eu quero dizer, eu todos os anos apresentei emendas dentro do orçamento de duas naturezas emendas, uma na cota acertada entre todos os parlamentares e pactuado do governo com a Assembleia, e a outra no orçamento geral. Então, a do orçamento geral, nós entendemos que ela passa pelo crivo do Executivo, mas as emendas, que hoje somam em torno de 3 milhões de reais, acertada com cada parlamentar, não é? Eu quero chamar a atenção de todos nós que o não cumprimento de uma emenda de qualquer parlamentar aqui é uma perda muito grande à Assembleia e também para as comunidades que solicitaram esses investimentos. Eu quero falar aqui na Assembleia que, pessoalmente, mesmo podendo ser, talvez, beneficiário de um orçamento impositivo, eu sou contra. Eu sou contra porque entendo que o Executivo tem que apresentar um projeto de investimento e o Executivo, com todas as suas dificuldades e os seus erros, ele é legítimo para apresentar. Mas não entendo que o Executivo possa romper o acordo, não aplicar as emendas em valores hoje pactuados, seja aqui na Assembleia, seja no Congresso, por exemplo. Eu quero dizer isso porque nós entramos em contato com todas as comunidades, as prefeituras, as câmaras de vereadores, os partidos, os grupos necessários e interessados nas emendas que apresentamos, para poder mostrar que o nosso papel foi feito. Por isso, estou aqui votando em segunda votação esse orçamento, e tivemos o entendimento de que ele foi construído o melhor que se poderia fazer para o momento do Estado de Goiás. Agora, é inaceitável que o Executivo, e eu quero dizer, esse ano, nós estamos terminando o 11º ano de mandato aqui nessa casa. Estou aqui desde 2003. E quero dizer para vocês, nesses 11 anos, nunca uma emenda ao orçamento que eu apresentei foi executada. Nunca. Nunca. Especialmente nesses últimos 3 anos,
onde houve, inclusive, decisão legal e constitucional. Mesmo assim, apresentei diversas emendas cumprindo o que faço. E não tenho dúvida de que vai ser preciso a sociedade, as prefeituras, as câmaras de vereadores cobrar para que o executivo cumpra o seu papel. Nós do PT, do governo federal, temos repassado os recursos aqui suficientes para desenvolver esse Estado e para evitar que esse Estado entre no vermelho, não conseguindo pagar nem a folha de pagamento. Nem a folha pagaria. E entendo que ao apresentar essas emendas, é fundamental que elas sejam garantidas para os diversos municípios que apresentamos. Por isso, senhor presidente, quero declarar meu voto e solicitar a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que faça todos os esforços para que todas as emendas de todos os parlamentares sejam cumpridas. E que pudesse fazer, como em outras assembleias, assinado no primeiro dia útil de sessão, em fevereiro, dia 15, toda a autorização das emendas nossas. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Alvo Guimarães. Senhor presidente, para agradecer o deputado Júlio da Retífica, agradecer o deputado Fábio de Souza, os demais colegas por ter me escolhido, e eu sei que foi por unanimidade, para que eu fosse o relator dessa matéria. Primeira vez que eu faço um relatório tão importante aqui nessa casa. Eu que sou deputado por 5 vezes, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Então, acho que tentei fazer o melhor. Todas as emendas apresentadas pelos parlamentares foram acolhidas, foram acatadas por nós. Agora, cabe ao governador, juntamente com a sua assessoria jurídica, analisar se deve vetar ou não. Faço votos que todas sejam aprovadas. Entendo que os deputados têm suas obrigações a cumprirem, têm os seus compromissos, por isso nós acatamos e também acatamos outras emendas que chegaram até a nossa relatoria. Quero também agradecer todos os 40 deputados que votaram comigo, assinaram a emenda no valor de 20 milhões de reais para a construção de um CREDEC lá na cidade de Itumbiara. Essa emenda, senhor presidente, nós conversamos com o governador e ele prometeu não vetá-la. É muito importante essa obra para o sul de Goiás, precisamente para a cidade de Itumbiara. Agradecer Vossa Excelência, presidente. Eu tenho certeza também que, se não fosse com a anuência do senhor, seguramente nós não teríamos sido escolhidos para relatar esse projeto tão importante para o ano de 2014. Muito obrigado a todos, Feliz Natal para todos e que Deus nos ajude a sermos felizes, se Deus quiser, no 2014. Muito obrigado. Eu comunico a todos os senhores deputados, as senhoras deputadas, que a assessoria da mesa informa que nós não temos nenhum processo, nenhum requerimento apto a ser votados. Significa que nós, nesse mês de dezembro, votamos 112 processos de deputados, processos que foram oriundos dos senhores deputados e das senhoras deputadas, 90 processos da governadoria, um processo do TCE e um processo do TCM. A Assembleia, nessa quinta-feira, zera a pauta de processos e de requerimentos. Dessa forma, eu agradeço a todos os senhores deputados, a todas as senhoras deputadas, a todos os nossos colaboradores dos gabinetes e da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, desejando a todos os senhores, a todas as senhoras, um Feliz Natal, um próspero ano de 2014, com muita saúde, muito sucesso e muitas realizações. Encerro a presente sessão legislativa e convoco outra solene de instalação da 4ª sessão legislativa ordinária para o dia 15 de fevereiro, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Está encerrada a presente sessão.